Fala aí, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Você deve estar se perguntando também porque eu estou com a lua na minha mão. Então, esse é o primeiro vídeo aqui do Núcleo de Pesquisas Zoológicas que vamos trabalhar principalmente não, essencialmente, né? Dá para falar até essencialmente, com astronomia aqui para você, tá? Trouxe essa lua aqui porque vamos trabalhar de tantas formas diferentes que até a lua vai entrar no nosso rol de pesquisa. Pessoal, uma curiosidade bem interessante que eu vou deixar já para vocês. Por que a gente vai falar da Lua mais na frente? Esse vídeo é principalmente para começar a fazer vocês entender os princípios de onde partiu a astronomia aqui no nosso planeta. A Lua, essa Lua que eu trouxe para que vocês entendam o seguinte. Existem conceitos que a gente vai desmistificar dentro do Núcleo de Pesquisa Zoológica, nessas aulas, nesses encontros que a gente vai ter, falando que assim, tem muita coisa interessante para se trabalhar, muita coisa que é meio que ficção e muita coisa que você sabe e assim, tem um conhecimento, mas nem percebe que isso é astronomia. Por exemplo, vários planetas têm luas, a nossa Terra tem uma lua. E aí, por exemplo, Marte tem Phobos, que é uma lua que é bem estranhinha, ela é bem em formato, não é parecida redondinha como que nem a nossa lua, né? E a gente não, muita gente já me perguntou por que os outros planetas têm lua com nome e a gente não tem, chama só de lua. Na verdade, lua é um nome que a gente deu para o nosso satélite natural. Os outros satélites naturais de outros planetas, eles deram outros nomes, Phobos, Europa, Encélado, por aí afora, e vários planetas diferentes. Nesse vídeo de hoje, essa lua que eu trouxe para vocês é só uma pequena curiosidade para que vocês tenham noção de que vamos trabalhar de várias maneiras diferentes. Vamos passar por astrobiologia, astrofísica, astroquímica, tá? Nessa aula de hoje, vamos trabalhar os primórdios da astronomia, não lá atrás, a partir do momento que conseguimos enviar alguma sonda para fora do planeta, ou entender dentro do nosso planeta quais são os principais países que têm os principais programas que proporcionam algum conceito, algum conhecimento bem diferente, bem interessante para a gente poder desmistificar coisas, tá? Vamos trabalhar dessa maneira, vamos tentar pegar conceitos que a gente talvez entenda alguma coisa e colocar na mesa para a gente discutir, beleza? Bom, no primeiro vídeo vamos tentar entender a pegada que vamos trabalhar aqui de astronomia. Lógico, não vamos trabalhar só astronomia, vamos passar por biologia também, por física, por química, vai ter aula, vai ter exercício respondido, vai ter um montão de coisa, certo? Vamos falar sobre o OBMAP, vamos falar sobre as provas de astronomia, a OBA, a Olimpíada de Astronomia, enfim, vamos passar por muita coisa. Então, para esse primeiro vídeo, eu espero que vocês se divirtam bastante, aprendam muita coisa, e qualquer coisa aí que você tiver dúvida, deixa aí na descrição no vídeo que a gente comenta depois, beleza? Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, que você ama, que você gosta e que gosta de astronomia também, de biologia, de ciência, da natureza e por aí afora, beleza? Aproveitem, sucesso e até já já! Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse momento maravilhoso. Só deixar uns tópicos, algumas coisas importantes para vocês. Vamos passar por várias áreas da ciência, mas em todas as aulas que fomos trazendo para vocês, tá bom? Nesse momento, hoje aqui, vamos trabalhar principalmente os primórdios da astronomia, o princípio de como foi tudo do início, né? Como é que tudo começou, fora do planeta. Eu poderia voltar bastante e ver lá, desde a época de Galileu, a ideia dele observando, né, as estrelas, os planetas, ele percebia que as estrelas passavam, aqueles pontinhos, vamos chamar tudo de estrela no momento. As estrelas passavam e algumas estrelas respeitavam os seus locais e outras estavam se mudando. Aí ele foi percebendo que aquelas mudanças ali não eram estrelas, eram planetas, enfim. Aí depois tivemos a ideia das luas, né, os satélites naturais. Enfim, eu poderia voltar até essa época, mas eu vou me ater, vou ficar restrito aqui somente a um pedaço, a um recorte da astronomia que é fundamental para que vocês entendam a ideia dos estudos da astrofísica, astroquímica e astrobiologia, que é quando a gente começa a sair do planeta para estudar lá fora
é quando a gente começa a perceber o planeta de fora, não só observar de baixo para cima, olhar de cima para baixo também, tá bom? Espero que vocês se divirtam. Esse vídeo não vai ser tão longo, tá? Vai ser um vídeo mais curto. Os próximos, muito provavelmente, vão ser bem maiores. É até melhor para que vocês comecem a se habituar a esse modelo de trabalho com astronomia, tá bom? Dentro do núcleo de pesquisa zoológica, a gente vai trabalhar vários temas, né? Ah, não é só biologia, não, Daniel? Claro que não, a gente trabalha com tudo. A ideia é que você perceba a ciência como algo grande, como algo maior, tá bom? Vamos embora? Primeira coisa é que você perceba que explorar o espaço nunca foi algo restrito, pequenininho, curto. Nunca foi algo mínimo, assim, pequeno, né? Sempre foi uma ideia muito maior, principalmente por conta da curiosidade das pessoas. Né? Tudo, a ciência toda parte de uma pergunta. Né? Toda pergunta parte da curiosidade. Então, explorar o espaço tem sido um dos principais desafios da astronomia. Tem vários, né? Tem inúmeros. Né? A astronomia trabalha de várias maneiras diferentes, inclusive olhando para dentro do planeta, não de cima para baixo. Né? Não só olhar para fora, mas olhar o planeta de cima. Tanto em função da curiosidade, quanto para entender a origem do nosso planeta, quanto outros planetas também, os satélites naturais que esses planetas têm, em relação a muitas coisas. Né? Pode ser importante estudar astronomia. Para a ideia de uma observação única, né? Eu quero ver tal planeta, né? Que se você observa um planeta dentro de um telescópio é surreal, né? É quase um momento de contemplação único assim que você vai ter. Eu sugiro para quem nunca o fez que o faça. A gente tem a ideia de que, poxa, fazer astronomia é difícil, fazer astronomia é complicado. Cara, você está na sua casa, você olha para cima, você está vendo astronomia. Né? Você está vendo a lua de dia, você tem um aspecto da astronomia. Você vê a estrela, né? Uma estrela, você tem um aspecto da astronomia. Você vê a posição da sombra no Sol projetada em algumas épocas do ano na sua casa, é astronomia, entendeu? Então, enfim, você tem várias maneiras de trabalhar a astronomia na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, se você é professor, enfim. Dá para trabalhar de várias formas diferentes, tá bom? Primeiro ponto, assim, mais firme, o primeiro ponto foi o anterior, né, dos princípios. Mas o primeiro ponto, assim, que fora do nosso planeta, nós temos aí, que é o que data como o primeiro registro, que podemos chamar de exploração espacial, foi dada pela União Soviética com o lançamento do satélite Sputnik, em 4 de outubro de 57. Ô, Daniel, mas diz uma coisa, Daniel, professor, perguntinha aqui no fundo da sala. Eu não posso colocar como estudo da astronomia a ideia de observar um planeta, observar estrelas. Você comentou isso no começo do vídeo aqui. Então, tranquilo, você pode pensar isso tranquilo. Essa ideia do Sputnik é o primeiro registro fora, você observar fora do planeta, entendeu? É como se você conseguisse perceber o planeta de fora, não somente observar o planeta aqui, ó. Eu estou aqui e estou observando tudo ao meu redor. Estou aqui, estou vendo a galera que está comigo, estou vendo sei lá, uma janela aqui, estou observando o céu, tal, estou vendo tudo. Isso é uma percepção do planeta. Mas você perceber o planeta de fora para dentro é outra pegada. Talvez se as pessoas conseguissem ter acesso a muito mais coisa, de repente ir lá dar uma olhada, não teria tanto terraplanista hoje em dia no mundo, né? Não vou entrar nessa ideia não, tá? Também não vou comentar sobre na Guerra Fria se os Estados Unidos foi ou não para a Lua. Vou deixar isso mais para frente, para que não quero botar o dedo nesse vespeiro nesse momento não. Mais na frente a gente comenta sobre isso. Mas desde então os olhares das ciências exploratórias voltadas para o universo têm sido diferentes. Por quê? Porque você ter a possibilidade de fazer uma análise do planeta de um jeito que você nunca fez antes é bem esclarecedor. Pense o seguinte, você tinha uma ideia de mundo até ser criado o primeiro microscópio. Você percebeu que você tinha um mundo inteiro que você não conhecia. Você tinha uma ideia de mundo até criar-se o primeiro telescópio. Um microscópio tem um telescópio. Aí quando você tem um telescópio, você tem outra ideia de mundo, porque você vê que tem muitos mundos que você não conhecia, tem um universo inteiro que você não conhecia. Aí quanto mais a gente consegue projetar coisas melhores para observar fora do planeta, a gente percebe muita coisa. Por exemplo, o James Webb agora trouxe para a gente uma observação diferenciada de muita coisa, né? Claro que tivemos outros anteriores a ele que conseguiram fazer ótimas observações, mas o James Webb
é surreal, né, o que ele tem feito, né? Você tem, provavelmente vocês aí têm observado, principalmente quem procura esse tipo de vídeo para assistir, tem visto o que o James Webb tem feito, e é brilhante, é surreal, é absurdo as fotos que ele tira, e a percepção que a gente tinha de algumas galáxias, e de galáxias de um contexto de ser a galáxia, né, mudou muito desde o James Webb. Então, isso tudo começou com o Sputnik, né, o primeiro a ser enviado, né? Em relação a descobertas, além de marcar como preparação para o lançamento do homem no espaço, né, que a ideia do Sputnik, olha, dá para lançar, dá para jogar uma coisa lá para cima. E se a gente colocar uma pessoa aqui, né? Não vou comentar o fato, a cadelinha Laika, né? Coitada, que foi para lá, morreu, mas ninguém fala. Muita gente sabe aí que a Laika foi para o espaço, foi o primeiro ser vivo para o espaço. Beleza, mas o bicho morreu, foi horrível, né? Além de marcar a preparação do lançamento do homem para o espaço, o Sputnik fez importantes observações sobre as camadas externas da Terra, análise sobre microgravidade e o efeito da radiação em nosso planeta. Como eu tinha comentado com vocês, você observar de dentro para fora e de fora para dentro são duas paradas totalmente diferentes, cara. Você pensar que você consegue observar o planeta até de repente você observar de noite o planeta Terra visto de cima, quando você vê as cidades, você vê os desenhos das cidades no planeta, é como se fosse um organismo infectado. Né? Parece que o planeta fosse uma célula, está cheio de ranhures, essa célula com infecção em relação a algum parasita, como se nós fôssemos um parasita no planeta. Isso se você observar a cidade de noite, né? Você pode pesquisar aí de repente no Google, dar uma olhadinha. É, isso é bem assim, é bem curioso você observar isso, né? Mas observar os efeitos de radiação, primeiramente a gente conseguiu por causa do Sputnik, tá? Foi o primeiro que conseguiu fazê-lo. Opa, batendo aqui nas coisas. Isso é de uma necessidade e de uma grandiosidade extrema para a gente, tá? Você ter a ideia de que você consegue fazer uma observação, você consegue ter dados analisados de um local que você nunca teve antes. Como eu falei para vocês, a ideia de você ter um microscópio. Tinha-se muitas ideias, né? Poxa, temos vários animais, catalogados animais e tal. Só que quando criou-se o microscópio, você percebeu uma microvida, de repente você vê uma microfauna, é outra história, entendeu? E você agora poder fazer uma análise do planeta naquela época, de fora do planeta, é, é absurdo. Isso muda a perspectiva futura da ciência naquela época, né? Sobre o futuro, nos dias atuais, a gente busca alcançar, assim, não só os planetas vizinhos, né? Como Marte aqui. O momento agora, né? A gente está. Hoje são dia 9 de março de 2026. A gente está tentando chegar em Marte, né? A gente sabe que é difícil. Né? De repente tem tecnologia para mandar. Só que tu vai chegar lá e vai fazer o quê, né? Tem que ter uma ideia, um planejamento muito mais bem elaborado para que tudo funcione muito bem. Aí, assim, para que a gente consiga alcançar planetas vizinhos, como Marte, e estudar a possibilidade de colonização em outros modos em outros planetas, né? É imprescindível que a gente consiga entender, principalmente, o modo de vida no nosso planeta, né? Por exemplo, você tem uma pressão atmosférica na Terra, você tem uma gravidade na Terra que comprime as suas, vamos fazer de conta que os meus dedos aqui são as vértebras da tua coluna, né? A pressão que você é submetido na Terra, né, a gravidade, ela é comprimida assim, ó, tá? Você tem osso, cartilagem, osso, cartilagem, osso, cartilagem. Quando você comprime tudo isso, tem você, agora aí, do jeito que você está. Tanto que quando você deita e dorme e relaxa, você cresce alguns centímetros. Cientificamente comprovado que você cresce alguns centímetros enquanto está dormindo. Porém, quando você acorda e levanta, a gravidade mais uma vez aperta a sua coluna e você volta a ser do tamanho que você é. Você cresce alguns centímetros, não é 20 centímetros, não, alguns centímetros, 2, 3, 4 centímetros. Mas, assim, isso é fato. Agora, imagina você passar muito tempo com a coluna totalmente relaxada, assim, sem pressão. Quando você voltar para um local que tem uma gravidade, aquilo vai precisar encaixar tudo bonitinho de novo.
Pode ser que encaixe, pode ser que não. Tanto que os astronautas, quando voltam da estação espacial, voltam bem mal por conta disso, né? Esses estudos atuais, a gente busca alcançar os nossos planetas vizinhos, a possibilidade de colonização em alguns modos, de alguns modos, né, de suporte de vida para que, quem sabe, talvez, assim, uma possibilidade que você vai cravar, dizer, vai acontecer, a gente pode, sim, expandir nossos horizontes e viajar para cada vez mais distante. Aí vale por curiosidade, nos nossos próximos vídeos teremos o estudo do sistema solar, o sistema Kepler, né? Você tem vários planetas no sistema Kepler. Alguns habitáveis, outros não, tem super terra lá no sistema Kepler, enfim. Só é viável, só é possível se a ciência começar a avançar aqui. Não imagine que a ciência vai desenvolver lá. Claro, tem muita coisa que só vai ser possível saber como vai ser quando chegar lá. Nem tudo. Mas tem muita coisa que a gente só vai poder saber quando chegar lá, entendeu? Quando a gente chegar, de repente, em Marte, por exemplo, a gente vai ter uma microgravidade, uma gravidade reduzida em relação à da Terra. Quando a gente chegou à Estação Espacial, por exemplo, Estação Espacial Internacional, você tem estudos lá de várias naturezas diferentes em relação à biologia, que eles desenvolvem planta lá, planta comestível, entendeu? Eles desenvolvem algumas espécies de plantas que são comestíveis. E o desenvolvimento em microgravidade é extremamente importante para, de repente, a colonização em outro planeta. E aí, já assistiu o filme Perdido em Marte, sabe que os estudos, né, em torno disso fundamentaram aquela ideia daquele filme, que o cientista está perdido, esquecido lá em Marte, deixado lá em Marte, e ele tenta desenvolver um modo de plantar para ele conseguir sobreviver até ser resgatado. Então, naquelas circunstâncias, aquela ideia ali de como fazê-lo, né, é uma ideia, né, uma coisa que para o filme ficou muito legal, mas na nossa vida real, a gente precisa fundamentar uma pesquisa muito boa para poder fazer aquilo em microgravidade, por exemplo. Na Estação Espacial Internacional tem funcionado. Dê uma curiosada em relação a isso, tá? Plantinhas na Estação Espacial, dê uma curiosada, pesquisem sobre isso, é bem interessante. Claro que mais para frente a gente vai ter aqui, inclusive, vídeos sobre a Estação Espacial Internacional. Além das plantinhas que são desenvolvidas lá, né, alimento, tem também, de repente, até meio que uma academia lá, um espaço bem pequeno. Né? Os astronautas precisam ficar presos para poder fazer exercícios. Por que eles fazem isso? Para não perder tônus musculares de maneira tão brusca, porque já se perde. Né? Por exemplo, para fazer a esteira, para você caminhar, tem que ficar preso pela cintura, amarrado na esteira, senão você vai embora, não tem gravidade. Você fica solto no espaço, né? Dentro da estação. Tem a percepção de que você está dependente totalmente dos aparelhos. Você vai dormir, fica o som dos aparelhos funcionando o tempo inteiro, aquele som dos, sei lá, os ruídos que fazem, né? Você tá na ideia de que se uma coisa daquela falhar, se você não conseguir resolver, você vai ter problemas lá em cima. O que recicla a água, o que recicla o ar do ambiente, o oxigênio, tudo. Né? Então você tem que perceber isso aí também, de que você vai estar num local dependente de várias coisas, né? De vários equipamentos. Então, isso são efeitos que, para o astronauta, é muito complicado. Tá? Só um detalhe, isso aí na foto é o foguete da SpaceX, né? O Falcon. Tem aquela brincadeira, né? Foguete não dá ré. Esse aí dá. Agora a gente vai entrar no endereço, né? A NASA, National Aeronautics and Space Administration, que é a quem fundamenta a maioria. O inglês aqui tá pesado, né, gente? Desculpa aí se tiver um professor de inglês assistindo, peço perdão, tá? Tem parceria com a SpaceX hoje, né? Tem realizado pesquisas e colaborado para várias missões, como o desenvolvimento do módulo lunar Starship e para o desenvolvimento de um módulo de alunissagem com a Blue Origin, né? Tem aterrissagem e alunissagem. É a aterrissagem, adivinha só, na Lua. Esse aí é a parceria com a Blue Origin, né? A NASA fazer essa parceria com a SpaceX é um avanço muito bom, é uma coisa muito boa, muito grande para a ciência, tá? Porque a NASA já tem estudos há muito tempo e a SpaceX vamos usar a palavra nova, né? Em relação à NASA, vamos dizer que a SpaceX ela é um pouco mais nova, ela é mais recente. Então a SpaceX tem várias tecnologias inovadoras, tem todo um investimento muito bruto do Elon Musk
E a NASA já tem trabalhos de muito tempo, né? Muitos anos trabalhando com essa pegada. Então, eu acredito que ambas possam se ajudar bastante, tá bom? Então, na minha visão, como eu disse a vocês, a astronomia, a ciência da astronomia não vai ser feita só fora do planeta, vai ser feita dentro também. E óbvio que eu vou dar minhas visões, meus pontos de vista aqui nesses vídeos, tá certo? Atualmente a gente tem mais de 70 países com algum tipo, alguma ideia, algum pouquinho, pelo menos um pouquinho, de programas espaciais. Mas os mais conhecidos programas do mundo ainda são o programa chinês, que é da República da China, né? O programa russo, o Roscosmos, e o programa dos Estados Unidos, que é a NASA, né? O Roscosmos, né, que é da Rússia, tinha até uma... Vocês vão ver aqui ainda comigo, que a gente tinha algumas descobertas, né, algumas coisas interessantes que eles estavam programando para um futuro próximo, né, um futuro que já passou, na verdade, né, para o final de 2025. Mas, por algum motivo, eles não conseguiram. Na minha visão, eles tiveram problemas em relação à Ucrânia, né, tivemos meio que uma guerra lá, ainda rolando lá, e isso pode ter atrasado, né? Mas o programa russo, ele é muito forte, tá? A gente tem poucas informações em relação ao que a Rússia faz, mas acreditem, a Rússia tem informação, é um programa muito forte. Sobre cada um deles, a gente tem a NASA, que investe 0,3% do PIB dos Estados Unidos, né? Aí você presta atenção numa coisa aqui, tá? Você tem aqui 0,3% do PIB investido, é cerca de 24 bilhões de dólares anuais. Aí você tem o programa espacial chinês, que é 2,4% do PIB investidos, dá 8 bilhões. Aí você tem que tem 8 bilhões com 2,4 investidos e 24 bilhões com 0,3% investidos. Isso porque os Estados Unidos arrecadam muito dinheiro, muito dinheiro. Não que a China não arrecada, né? Mas os Estados Unidos é um absurdo, né? Aí sobre a NASA, tem focado em algumas áreas bem diferentes, tais como missões interplanetárias, mudanças climáticas, tecnologias para exploração espacial e o cometa 3 e Atlas, que foi o mais recente, né? A NASA deu uma investida em relação a isso, porque foi um susto, né? Vou colocar um susto, vamos falar um susto. Mas foi um sustinho que passamos com 3 e Atlas, né? O terceiro corpo celeste que a gente olhou e, ixi, isso aí pode dar problema, né? E, enfim, a NASA teve que dispersar ali um pouquinho de esforço, né? Teve que, vamos aplicar o esforcinho aqui, porque o negócio pode complicar. E foi uma demanda que precisou ser atendida assim, de urgência. Mas as missões interplanetárias já não é de hoje, né? Não é de ontem, é de muito tempo, mas que precisa ser estudada durante muito tempo para que funcione muito bem. Aí tem agora a NASA voltando para a Lua, enfim, é uma boa grana que precisa ser investida. A China, o programa espacial chinês, tem focado em tecnologias espaciais, exploração do universo extremo, detecção de ondas gravitacionais e habitabilidade de corpos celestes no sistema solar. Assim, a China mandou um módulo recentemente para a Lua para fazer análises da área escura da Lua e tal. E o programa chinês, cara, na minha visão, tá? Sai de novo, é minha visão, tá certo? É um programa extremamente forte, extremamente forte. E a NASA que se cuide porque a China não tá para brincadeira nesses últimos anos não, tá? A ideia de voltar para a Lua não foi assim aleatório, vamos voltar para a Lua ali, o que tu acha? Vamos, bora dar um rolê. Não é assim. A ideia de voltar para a Lua tem sempre um fundamento. A gente tem alguns minerais na Lua, enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre luas aqui ainda. Inclusive, o porquê dos nomes, né, da Lua, né? Mas a China é muito forte e os Estados Unidos precisa, se quiser manter a hegemonia que ele tem em relação à exploração espacial, tem que se cuidar. O Roscosmos, que é o programa russo, investe 0,1% do PIB, em torno de 4 bilhões anuais. O programa russo planeja enviar a constelação de internet Roosevelt, perdão. Só que tem um detalhe, né? Até dezembro de 2025.
terá um total de 16 satélites. Também existe uma conversa com a NASA para ampliar a cooperatividade na Estação Espacial Internacional. Importante, era para ter sido lançado essa constelação de satélites russos até dezembro de 2025, que não foi enviado. Aí você imagina, por que foi? Desceu, tal. Enfim, atrasou, né? Hoje já são, como eu comentei com vocês, são dia 9 de março de 2016. 2026, nossa, 16, já voltei no tempo. 2026, já não tá em tempo, né? Já passou do prazo, né? Mas como a Rússia está em guerra atualmente com a Ucrânia, pode ser que isso tenha influenciado, né? Aqui eu coloquei um top 3 de criações que contribuíram para a ciência. Aí você imagina, Daniel, essas são as criações que o mundo falou. Não, a minha percepção, né, em relação à astronomia é que esses 3 módulos são extremamente importantes para a ciência, tá bom? Eu coloquei somente 3, claro, tinha um montão de outros, né? Provavelmente vai vir gente aqui comentar, falar alguma coisa, me chamar no privado para falar, Daniel, você esqueceu de tal, você esqueceu desse outro, você esqueceu de mais um. Tem um montão, gente. Eu poderia colocar um monte aqui, tá? Mas, enfim, eu coloquei 3 que eu gosto, que eu acho bacana e tal, e, enfim, na minha visão, esses 3 contribuíram demais e eu vou explicar cada um deles do porquê, tá bom? Primeiro, o Sputnik 1. Por que o Sputnik 1, Daniel? Se a gente já teve tantas outras coisas, né, já enviadas aí. Cara, porque o Sputnik 1 foi o ponto de partida, né? Ele foi o pontapé inicial. Então, já que aí você tem a ideia do Sputnik 1 sendo o inicial, o começo, então se eu fosse colocar um caminho das pedras para a gente se guiar em relação à astronomia, a primeira pedrinha seria o Sputnik 1, né? Que foi o lançamento do Sputnik 1. Tá bom? Primeira observação da atmosfera terrestre de um lado de fora. Você observar a atmosfera daqui para cima é uma coisa, você observar a atmosfera terrestre de fora para dentro é outra. Então, a ideia de você observar de fora para dentro é muito forte, muito pesada. Então, ao meu ver, minha percepção, Sputnik 1 tem aí, de longe, uma importância muito grande para a exploração espacial. Número 2, o Hubble fez imagens impressionantes de vários planetas, né? Em relação assim, quando você tem a ideia de que, estudei a Terra, maravilha, agora vamos estudar o resto. Você tem o Hubble aí, que foi muitas fotos que a gente tem hoje, né, de exploração no Google, que você olha, pesquisa e tal, muitas das fotos foram o Hubble que tirou, tá? Muitas fotos mesmo foram o Hubble que tirou. Então, a importância que ele teve, né, durante desde o seu lançamento, cara, é absurda, tá bom? E eu não poderia deixar de frisar, óbvio, né? De qualquer modo, ele precisava estar aqui. O nosso belíssimo James Webb, que tem mudado vários conhecimentos, que tem assim, transformado, né? Transformado vários conhecimentos. E ainda nem utilizamos o potencial máximo do James Webb, né? Ele passou um tempo lá se organizando e tal. Hoje já tá tranquilo, né? Já está bem já está montadinho. Ele passou um tempo, passou algumas semanas se montando, se organizando, né? Isso que você vê em formato hexagonal nele aí, né? São vários espelhos diferentes que eles precisaram de um tempo para poder se organizar e se encaixar direitinho. A distância de um para o outro é de mais ou menos um fio de cabelo. Então eu não podia bater um no outro, não pode ter choque, entendeu? Então até ele conseguir estar bem montadinho e tal, tá tudo organizado, demorou um tempo. Mas hoje a gente já tem, o James Webb já está montadinho, tudo ok. Mas a gente ainda não tem o seu máximo, a gente ainda não tem o seu, assim, a gente não sabe até onde a gente consegue fotografar, observar, analisar com ele. A gente ainda vai descobrir ao longo desses anos, né? Aí, toda foto que a gente tira, que a gente vê de James Webb é absurda, tá bom? Esses 3 aí, na minha cabeça, na minha visão, são 3 que eu particularmente gosto bastante. Se tiver mais alguns que vocês acham que são perfeitos, brilhantes, importantíssimos, coloca na descrição aqui embaixo, coloca no comentário aqui embaixo, tá? Que a gente pode até de repente fazer alguma coisa, algum trabalho depois em torno desses outros que vocês comentaram aí. Firmeza? Não esqueça de deixar o seu gostei aqui para a gente fazer mais vídeos, né? Na imagem aí de fundo você tem a Estação Espacial Internacional, que foi a coisa criada por um homem,
pelo pulo não, né? Por vários homens, pela nossa espécie, foi a coisa mais cara que o ser humano já criou, né? Você tem aí investimentos de vários países diferentes, né? Tecnologia de vários países diferentes, e, na minha visão, precisamos de um vídeo especial sobre a Estação Espacial Internacional. Não se preocupe, esse vídeo virá, mas eu quero deixar aqui meu forte abraço para todos, beleza? Aproveitem bastante, voltem os slides, assistam de novo, aí mandem para os seus amigos, seus colegas, com seus conhecidos aí, firmou? Forte abraço para todos, galera. Sucesso aí, até a próxima.